E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer o meu top 7 de easter eggs. São os meus easter eggs favoritos de todos os filmes, vale qualquer filme. Porque eu sei que se eu falar que eu teria top 35 easter eggs dos filmes da Marvel. Porque como é um universo cinematográfico, a gente tem um monte de easter eggs nos filmes da Marvel. Então eu vou trazer aqui os meus 7 easter eggs favoritos, mas não só dos filmes da Marvel, tá? Inclusive acho que tem um ou dois filmes da Marvel só, o restante é tudo de fora. Então, vamos começar? Antes de começar, na verdade, vamos se inscrever no canal, deixar o like. Muito importante que você se inscreva. Então, por favor, se você está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve. Não custa nada, é de graça. E tem bastante conteúdo aí para você, vídeo praticamente todo dia. Então, por favor, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, muito importante para mais pessoas poderem ver. E depois deixa nos comentários também, porque, como eu falei, eu tô trazendo 7, mas assim, tem um bilhão de easter eggs em vários filmes aí que provavelmente eu deixei de fora. Então você pode deixar o seu easter egg favorito aí na lista também, aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ver depois, tá bom? Eu respondo todo mundo que comenta nos meus vídeos. Então responde lá, fala qual é o seu easter egg favorito, pra gente poder conversar um pouquinho, beleza? Vamos começar? O sétimo easter egg que eu vou trazer pra você é um dos easter eggs mais especiais que a gente tem, que é o Stan Lee nos filmes da Marvel. Até o Vingadores Ultimato, que é o último filme que ele aparece, em basicamente todos os filmes da Marvel ele inclusive aparece na animação do Homem-Aranha no Universo, que veio depois, mas como é animação, né, era mais fácil de fazer, mas em live action, o último dele mesmo foi o Vingadores Ultimato, e, cara, o Stan Lee, os easter eggs dele são, o easter egg, easter egg, né, tem algumas cenas muito divertidas, eu tenho dois favoritos pra falar, o primeiro deles é o Homem-Aranha 3, lá, o filme do Sam Raimi, que finalizou a trilogia, que, né, é o pior dos filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, mas o easter egg do Stan Lee nesse filme é muito legal, porque ele aparece parado do lado do Tobey Maguire, né, o Peter Parker, e eles estão olhando acho que é um telão que tá passando uma cena do Homem-Aranha, enfim, e aí ele olha pro Peter Parker e fala, cara, é engraçado como uma pessoa só consegue fazer a diferença, né, então esse easter egg pra mim ele é muito especial, na época eu nem, entendeu, depois de várias vezes que eu vi, que eu fui me tocar de o que que era, porque o filme lançou, eu tinha 11 anos, sei lá. E, cara, esse easter egg é muito especial pra mim, eu gosto demais dessa cena, então ela tem um lugarzinho especial aqui nessa lista. E aí a outra cena do Stan Lee que eu gosto bastante também é lá em Guardiões da Galáxia, volume 3, quando o Rocket tá pulando com a nave, mostra que o Stan Lee, ele era um vigia, né? Ele tá junto com os vigias conversando ali, ele tá contando de coisas que ele viu, então basicamente a Marvel dá a entender que é por isso que ele tá em vários filmes com vários personagens diferentes. Ele é um vigia que tá vigiando todo o multiverso ali, vendo o que tá acontecendo. Então essa cena tem um significado muito especial também, né? Uma cena bem interessante. Essas, pra mim, são as minhas duas cenas favoritas de easter eggs do Stan Lee nos filmes da Marvel. Minha segunda menção aqui, né, a easter egg, vamos dizer assim, não, porque eu não tô fazendo um top, né? Eu vou falar 7 aqui, mas não tem uma ordem certa. No filme Clube da Luta, o personagem do Adam Brody, ele, numa cena que ele tá sendo interrogado, ele tá vestindo uma camiseta do Clube da Luta, que é outro filme famoso do Brad Pitt. Então é bem interessante essa questão. Eu gosto muito dessa. Quando eles fazem esse tipo de easter egg, que é um filme do ator, mas não tem absolutamente nada a ver, não é como os filmes da Marvel, que você sabe que tem. Quando você vê um easter egg do Thor no filme do Capitão América, você fala, ah, mas é porque eles vão se juntar no filme dos Vingadores. Aqui não, o Clube da Luta e o Sr. e Sra. Smith, eles não são filmes que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, mas mostra que o filme Clube da Luta existe nesse universo, então eu gosto bastante dessa cena escondida aí. É uma cena bem rápida, passa assim, mas se você prestar atenção no filme, você vai ver que ele tá usando uma camiseta escrito Clube da Luta, e eu acho muito divertido esse tipo de coisa. Outro easter egg aí que é muito famoso nos filmes da Pixar é o easter egg, a primeira vez que ele aparece é lá no primeiro Toy Story, que é o caminhão do Pizza Planet, que é o caminhão que faz entregas de pizza no filme. E esse caminhão ele aparece em mais de 17 animações da Pixar. Então você tem que ficar muito de olho, tem que estar muito ligeiro, mas às vezes você tá vendo uma cena ali e ele tá passando lá no fundo, na rua de trás, passa o caminhão do Pizza Planet. Então, assim, meio que conecta todos os filmes da Pixar e é muito divertido você ficar procurando quando você tá assistindo. Então, sempre que você estiver assistindo um filme da Pixar e ficar meio de olho, você vê um caminhãozinho lá com aquela nave, com aquela espaçonave em cima lá, o foguete, é um easter egg do primeiro Toy Story. Então, assim, já são 17 filmes depois, mais de 17, se eu não me engano,
que tem esse easter egg aí e eu gosto demais. Então ele entra como um dos meus favoritos também. Os filmes da Disney, eles costumam ter bastante essa questão de easter eggs também, e eles são bem sutis quando eles colocam esse tipo de coisa no filme. Então, por exemplo, lá no Rei Leão, na Pequena Sereia, no filme da Branca de Neve, todos esses filmes, em algum momento, aparece o Mickey. Só que, por exemplo, no filme da Cinderela, se eu não me engano, ela tá limpando o chão e aí o balde solta umas bolhas. E aí a bolha sai, uma bolha maior e duas bolhazinhas em cima. Então é a cabeça do Mickey certinho, dá pra você ver ali, só que tipo, é um milésimo de segundo que aparece e ela sobe. Então os filmes eles têm sempre assim. Então às vezes é uma pintura em algum canto, às vezes é um detalhezinho que você vê na roupa, às vezes os botões formam o Mickey. Cara, e em muitos filmes da Disney aparece esse easter egg, então ele é um easter egg muito especial, porque o Mickey é talvez o personagem mais famoso da Walt Disney aí, com certeza o mais famoso do Walt Disney, e ele tá em praticamente todos os filmes que você pensar da Disney, tem esse easter eggzinho aí. Então, fique sempre de olho nos filmes, porque às vezes é um adesivo do Mickey que tem em algum lugar, às vezes aparece só o formato da cabeça dele, que é inconfundível, né? Você vê lá as duas orelhinhas e a cabeça redonda, você sabe que é o Mickey. Então, esse easter egg é muito legal, muito interessante também. Outro easter egg que fez um burburinho imenso na época que saiu, porque ele já apareceu no trailer do filme, e aí depois ele se comprovou durante o filme, só que assim, o filme se passa vários anos antes de a gente realmente ter desse easter egg precisar existir. Ele era só uma homenagem no filme, vamos dizer assim, que acabou acontecendo. Que é lá no filme Eu Sou a Lenda, filme com Will Smith lá, que é sobre um apocalipse zumbi lá, que só sobra ele, basicamente. É um filme baseado num livro. E num dos momentos que ele tá passando de carro pela Times Square, tem um cartaz imenso de um filme do Batman vs Superman. Só que nessa época a gente não tinha ainda planos para um filme do Batman vs Superman. A gente não tinha. Quando o Eu Sou a Lenda saiu, a gente não tinha nem o Superman do Henry Cavill sendo feito. Para você ver o quão antes é isso. Então a gente não tinha nem plano, talvez tivesse o plano, ele já estivesse se preparando para lançar um novo filme do Superman com o Zack Snyder, mas a gente não tinha como ter o plano de ter o Batman vs Superman para depois. Deu o filme do Zack Snyder precisava fazer o sucesso que fez para depois a gente ter essa continuação desse filme. Então, quando Eu Sou a Lenda foi feito, e assim, não tem nada a ver, porque não é o mesmo diretor, não são os mesmos roteiristas, o Henry Cavill não tá no elenco do filme Eu Sou a Lenda, então assim, é um filme totalmente separado, só que a Warner, que é dona dos direitos, era dona dos direitos, né, dos filmes da DC nessa época, ela colocou como um easter egg no filme para ser interessante, que acabou virando realidade, porque a gente nunca tinha tido um filme Batman vs Superman e a gente acabou tendo também. Não tem nada a ver, tá? Não foi por causa de Eu Sou a Lenda que a gente teve o Batman vs Superman, mas é muito legal você ver, porque é um filme que saiu bem antes do Batman vs Superman, muito antes até do Superman, e trouxe esse easter egg aí que na época fez burburinho. Meu Deus, será que eles estão anunciando alguma coisa? Não estava anunciando nada, a gente não tinha nem plano para isso. Muitos anos depois a gente veio a ter, mas uma coisa tem nada a ver com a outra, mas assim, eu gosto muito desse easter egg por causa disso. O próximo filme que tem um easter egg que é muito interessante, mas tem que estar muito ligeiro no filme para ver, é o filme O Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Esse filme ele é uma colaboração do George Lucas, que criou o Star Wars, com o Steven Spielberg, que é o diretor dos filmes do Indiana Jones. É uma parceria deles ali na Lucasfilmes para fazer esses filmes do Indiana Jones. E tem um easter egg muito interessante nesse filme, numa hora que ele tá dentro de uma das pirâmides lá, que ele tá do filme, e um dos hieroglifos no canto lá, um dos desenhos na parede, é o R2D2 e o C3PO. Só que assim, passa rápido, se você não estiver prestando atenção, você perdeu, tem que pausar para ver, mas tem lá, é certinho o desenho do robô de pé e o outro robôzinho menor do lado. Cara, é muito legal você ver isso e pensar, tipo, o filme do Indiana Jones se passa numa galáxia tão distante? Não. Então, por que aquilo ali tá ali? É nitidamente uma brincadeira entre os dois ali que o Steven Spielberg fez com o George Lucas, que acabou deixando mais especial ainda o filme, né? O Caçadores da Arca Perdida é um dos melhores filmes de aventura que a gente tem aí de todos os tempos, e foi um sucesso absurdo na época, mas pouca gente viu na época, porque, né, você vê no cinema é difícil. Hoje em dia que a gente tem aí, aluga o filme no Disney, vê o filme no Disney Plus ali pelo streaming, você pausa a hora que você quiser, você vê do jeito que você quiser, mas no cinema teve pouca gente que viu nessa época esse easter egg aí, então ele foi um easter egg que perdurou bastante, mas é muito legal você ver os dois robozinhos ali no canto ali mostrando que, né, é uma homenagem pro Star Wars, que é um dos maiores filmes de aventura e um dos maiores filmes de ficção de todos os tempos. E o último easter egg que eu vou trazer para você dessa lista é um easter egg que ele é interessante porque são filmes totalmente diferentes, totalmente diferentes. São filmes que um não tem absolutamente nada a ver com o outro, porém o personagem é o mesmo. Então eles fazem uma homenagem a esse personagem. O filme é o Capitão América e o Soldado Invernal,
que é talvez o melhor filme do Capitão América, um dos melhores filmes do universo cinematográfico da Marvel, né? E esse filme, durante esse filme, ele traz a morte do Nick Fury. O Nick Fury, ele forja a própria morte, né? Porque estão atrás dele lá e tá toda aquela questão de traição na SHIELD e tal. E o secretário Ross tá tomando a SHIELD do controle do Nick Fury, então ele forja a própria morte. E aí tem uma cena em que eles estão no cemitério, e no cemitério tem a lápide do Nick Fury. E aí na lápide do Nick Fury tem uma frase que é muito interessante. Tá escrito o caminho dos justos na lápide. E essa frase, ela é dita pelo personagem do Samuel L. Jackson lá no filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Então são dois filmes que não tem nenhum tipo de ligação, nada a ver uma coisa com a outra. A única ligação é o Samuel L. Jackson, e aí eles usam uma frase dele que é famosa no Pulp Fiction como a frase na lápide dele. Então, basicamente, ele tá falando: eu, Samuel L. Jackson, se eu morrer, eu quero o caminho dos justos escrito na minha lápide. É muito legal quando você sabe disso, porque quando você vê o filme, você fala: ah, tá, o caminho dos justos. Ah, e aí? Só tá escrito isso? Meio nada a ver, né? Mas aí quando você linka o Pulp Fiction, o significado acaba sendo muito interessante, né? Eu gosto demais desse easter egg aí, é um dos easter eggs meus favoritos da Marvel. Bom, espero que você tenha gostado aí. Deixa nos comentários qual easter egg aí eu deixei de lado. Eu me esqueci, às vezes, não dá pra lembrar de todos, né? Muita coisa. Mas deixa aí qual é o seu favorito nos comentários, que eu vou adorar ver, vou adorar te responder também, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Valeu!